Bora bater um papo sobre esse assunto aqui no estúdio? Eu recebo a psicóloga Juliana Giuliatti, a Aline Nobre e a Crislane, que são mães e vão falar um pouquinho do relato delas em torno dessa plataforma de jogos e os filhos delas. Muito obrigado, boa tarde a vocês. Obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Deixa eu começar com a Aline, que é mãe de um menino de 11 anos. Isso, 11 anos. Ele joga, Aline? O Natan, sim, ele joga, né, faz uso do Roblox. Sempre eu e o pai, a gente sempre deixamos ele jogar. Mas com um porém, a gente usa o supervisionamento, né, que são aplicativos para supervisionar. Então a gente tem a gente deixa ele liberado para jogar, mas supervisionado pelo pai, supervisionado por mim. E assim, já chegou alguns episódios que eu vivenciei com o Natan, de eu estar na minha sala e ouvir conversas. E aí, a mãe, na hora, a gente tá ali, mesmo fazendo as coisas, cozinhando e tal, eu ouvi, eu falei, ué, mas não é uma criança conversando com o meu filho. Eu falei, Natan, que adulto é esse aí conversando com você? Mas você ouvia a voz? Eles estavam conversando por voz? Sim, conversando sobre o jogo mesmo. Né? Tava conversando, então assim, eu tava ligadinha ali, eu vi que não era uma criança, era uma voz de um adulto, mas estava jogando. Mas eu tava o tempo todo escutando a conversa, era só sobre o jogo. Mas eu ficava, falei, ué, como pode um adulto jogar com uma criança? Então, assim, achei sensacional, assim, super importante esse bloqueio das idades, né, de ter a idade de acesso correta. Então, assim, achei muito interessante. Vai ajudar muitas mães, pais, responsáveis, com né? certeza. Crislane, você tem 2 filhos, é isso? Sim, eu tenho um de 15, que vai fazer já 16, e a outra de 13. E eles jogam Roblox? Joga, sim. Eles jogam, eu já tive também, né, experiência, só que eu sempre conversei muito com eles, né? Então, eles sempre me perguntam e eles são muito espertos para detectar essas, querendo abordagens, né? Em rede social, hoje em dia, agora que o mais velho está tendo rede social, eles não são de usar. Então, esse aplicativo, como veio, né, toda essa repercussão em cima disso, desde então eu sempre alertei muito eles. É isso mesmo. E, inclusive, eu fico impressionado como é que um jogo ou uma plataforma como essa consegue atrair crianças, adolescentes, adultos, pessoas de idades tão distintas, né? Nunca entrei nessa plataforma, nunca joguei, mas é impressionante o fenômeno que virou. Você que está em casa, tem um filho, um neto, um sobrinho que joga esse game, você fica de olho, se preocupa se ele está conversando com alguém estranho, algum adulto que pode influenciá-lo para o mal? Fala no zap, 99942-2478, o número está na tela, o QR Code também. Envie a sua participação, o seu comentário sobre essa decisão, que eu registro no nosso bate-papo. Bem, Juliana, primeiro vamos explicar por que essa interação no ambiente virtual de crianças com adultos pode ser tão prejudicial? Bem, a gente não sabe. Primeiramente, é muito importante dizer que a gente não deve demonizar a tecnologia. A gente está falando sobre a tecnologia, só que não apenas sobre ela. Nós estamos falando sobre um desenvolvimento infantil. Nós estamos falando de crianças ainda que têm um cérebro que não está totalmente formado e não consegue lidar com algumas frustrações, não consegue identificar os riscos que estão acontecendo ali com elas. Então, nós devemos sempre estar supervisionando esses jogos e tudo que a criança pode estar vendo ali, porque sim, ela pode ser manipulada e pode ser muito perigoso. Olha, eu fico vendo as imagens do jogo, aí você, dona de casa, também está vendo, talvez nunca tenha visto em detalhes. Parece um desenho, né? Parece inocente, inofensivo. E é uma diversão para muitos jovens, mas quando há brechas para o mal, é preciso ficar atento. Aline, quando você descobriu que o seu filho estava conversando com um adulto estranho, como é que foi a sua conversa? Você decidiu proibi-lo de jogar ou não? Como é que foi a sua reação depois disso? Então, assim como, né, a mãe também que está aqui, mãe de adolescente, a gente sabe como é que é. A gente tem que ter uma aproximação maior com os filhos, não somente proibir. É o que eu costumo falar, Lucas, a gente não tem como colocar o filho numa bolha.
né? Mas a gente tem que orientar os nossos filhos. O que está conversando? Então, eu sempre tive, desde pequenininho, desde que o Natan foi para a creche, para a escolinha, teve contato com outras crianças e com pessoas adultas, eu sempre orientei a ele, sempre que tiver algum evento, você me conta. Então, assim, tudo o Natan me conta. Hoje ele tem 11 anos e ele me conta. Ele conta para mim, conta para o pai. Então, assim, a gente coloca para ele questões em relação até onde pode ir. Até mesmo no jogo, né? Então, o que acontece? Como eu até falei, tem um aplicativo que supervisiona a criança. Então, a gente sempre se preocupou em ter um aplicativo desse no telefone do meu esposo e no meu, para a gente estar supervisionando, por exemplo, questão de horário. Pode jogar depois que fez as atividades da escola, fez tudo que tinha que cumprir, tem a liberdade de jogar 1 horinha ali antes de ir para as atividades físicas, que eu coloco ele para fazer futebol. Então, assim, ele tem o tempo dele de jogo, sim, não proíbo, mas, por exemplo, passou daquele limite, o próprio aplicativo vai lá, bloqueia. Bloqueia. Entendeu, Lucas? Então, como tem esse bloqueio, ele sabe, igual agora tá de férias, ele fala, pai, libera mais um pouquinho aí para mim. Aí o pai vai e libera, porque tá de férias. Mas tudo muito supervisionado. Igual a psicóloga falou, tem que ter supervisão. Acho que a gente, como adulto, a gente sabe que aquilo que é proibido instiga mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que criar os nossos filhos, sim, com orientações para esse mundo tecnológico que a gente está vivendo, né? Perfeito. Temos mais participações aqui no Fala no Zap, vou registrar. Olha só, Lucas, boa tarde. Eu acho completamente certo o que estão fazendo em relação ao jogo. Tem que tirar o chat. Eu não permito, pois não sabemos quem está por trás desse bate-papo. A Maricilda Borges também diz que está correta a decisão. Tem criança que joga esses games sem saber direito o que é. Mais uma participação. Boa tarde, Lucas. A minha filha de 6 anos começou a jogar o Roblox no tablet, influenciada pela prima adolescente. Eu decidi excluir o aplicativo, porque o perigo está onde a gente menos espera. A Kalili mandou a mensagem dizendo o seguinte: Lucas, boa tarde. Achei melhor não deixar meu filho jogar esse jogo, devido por aparecer imagens muito fortes. E eu queria entender da Juliana o seguinte: é melhor proibir de vez ou ter uma vigilância o tempo todo é desafiador demais para os pais, né? Como é que o pai, numa situação dessa, deve se portar? Proíbe de vez ou não? Que situação, né? Porque é um jogo no qual todas as crianças, uma plataforma, na verdade, que todas as crianças estão utilizando, os pré-adolescentes, os adolescentes. Então, proibir seria o caminho? Creio que não. Porque nenhuma rigidez vai trazer a solução. Mas é preciso supervisionar, não apenas supervisionar, mas é preciso de um diálogo, saber. Os pais precisam de conhecer que plataforma é essa, que jogo que você está jogando. Deixa eu jogar com você, deixa eu ver como que funciona. É interagir junto ali com a criança para saber como exatamente funciona. Porque se você apenas coloca um programa lá para colocar o tempo, você vai ficar, sei lá, 30 minutos nessa plataforma e depois cai. Mas se você está ali só supervisionando o tempo, você não sabe o que está acontecendo nesses 30 minutos. Então, é necessário um diálogo. Os extremos sempre vai esconder uma falta e pode dar outros problemas. Então, a gente tem que aprender a dialogar, porque a gente não vai conseguir colocar os nossos filhos dentro de uma bolha. Ou seja, hoje é o jogo, amanhã vai ser o quê? E nós estamos exemplificando esse jogo porque está no noticiário, no mundo todo, mas isso vale para qualquer plataforma, para qualquer jogo, né, Juliana? Para qualquer coisa na vida, né? Imagina, se você proíbe o seu filho de entrar nessa plataforma, ele vai para outro aplicativo de vídeos ou de jogos, isso também pode acontecer, Exato. Quer dizer, vale para tudo. Exato. Não é? Então, tem que buscar um meio termo, buscar a conversar com essa criança, entender o processo. Clis, você chegou a proibir os seus filhos de jogar ou não? Como é que foi essa conversa? Então, eu com os meus filhos é sempre assim, no diálogo, né, como a psicóloga mesmo falou, e também esclarecer os riscos, né? Eles não têm necessidade de entrar em uma questão ali que muitas vezes, né, a abordagem do adulto nessa plataforma
tá relacionada assim. Ah, me manda uma foto que eu te mando ali os dots, não sei como que fala ali, nesse aplicativo em específico. Mas, me manda uma foto sua, como que é a sua rotina? E muitas vezes, pessoas que estão próximas, às vezes é vizinho, às vezes é um amigo íntimo da família, que quer se aproximar dessa criança para ter, né, essa convivência ali, não só no jogo, mas fora do jogo. Onde você estuda. Então, assim, passar informações privadas, passar informações de escola, passar informações em geral, né, eu sempre esclareci muito para eles, não tem necessidade. Falar somente sobre o jogo, se vier com esse tipo de abordagem, não tem essa necessidade de fazer essa troca, né? Então, eu esclareço muito para os meus filhos em relação a isso. Não tem essa necessidade de troca, qualquer argumentação pode vir até mim, eles têm essa liberdade, eles se sentem livres de vir até mim. Mas quando o pai só priva, só coloca dentro de uma bolha, só castiga, então você não vai mais jogar. Então, isso faz um afastamento. Em vez de você aproximar o seu filho para você estar próximo, para você prevenir, né, uma ação de um pedófilo, de alguém ali que não é só pedofilia, né, mas também sequestro ali para a venda de órgãos de crianças. Então, você, em vez de privar isso, você está privando o seu filho de ter uma abertura para chegar até você. Então, eu sempre recomendo. O diálogo é ali a base de tudo. A gente tem uma participação aqui no Fala no Zap muito interessante e rara, porque ela se identificou como Marcela e afirma que tem 14 anos, diz que usa a plataforma do Roblox desde os 8 anos. Então, há 6 anos que ela utiliza. A vida inteira, minha mãe me alertou, sempre ficava de olho no que eu fazia online. Mas, mesmo assim, já sofri assédio em alguns jogos. Eu ainda jogo até hoje e, como usuária do Roblox, acho ótimo que limitem o chat de crianças menores de 13 anos. Muito interessante essa participação da Marcela. Obrigado por nos acompanhar, viu? O Davi diz o seguinte, olha, eu jogo Roblox. Tem que ter vigilância, pois tem muitos abusadores no game. E já vi alguns inapropriados para crianças ou adolescentes. Eu jogo com cuidado. Mais uma participação. Meu filho joga, mas eu nunca autorizei ele de conversar com ninguém no jogo. Caso ele queira conversar, só pelos primos por ligação no WhatsApp enquanto eles jogam. Tem muitas participações aqui e eu queria ouvir agora justamente da Aline, esse período de férias escolares, né, que está mais em casa, é mais difícil de entreter, seu filho pede para ficar jogando mais, como é que você lida com isso? Lucas, sim, com certeza, nesse período de férias, eles querem atividade 24 horas, né? E haja energia, haja disposição para os pais, né? Às vezes a gente está trabalhando e não tem como estar ali suprindo o tempo todo essa urgência deles nas férias. Mas eu proíbo certo limite, igual, por exemplo, não vou deixar ele jogando 24 horas no dia. Por exemplo, eu deixo ele jogar, supervisiono, o pai supervisiona com o tempo, a gente está ali o tempo todo juntos, né? Ele não fica isolado na casa, quarto fechado, coisa que a gente não deixa. Tem que dar acesso à casa, todo mundo tem acesso. Mas o que a gente faz? Jogou tanto tempo, vai jogar futebol, que ele ama futebol, vai fazer outra atividade, vai brincar com seus brinquedos. Então, o que eu me preocupo muito, Lucas, é o seguinte, ele dividir o tempo dele muito bem dividido. Não ficar somente ali em jogo, porque a gente sabe que faz mal. Não somente o Roblox em si, mas usar a rede social, né? Tem as outras plataformas também. Então, assim, até mesmo o acesso, eu acho que é interessante ter idades, né? A gente vê aí pessoas e crianças com perfis no Instagram e sofrendo, às vezes, abusos, né? Com fotos e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente também tem que vigiar muito. Eu até vi uma matéria falando que eles estão até para proibir e ter idade também para poder ter perfil em rede social. Achei isso necessário, extremamente importante, porque a gente não consegue 24 horas ficar vigiando os nossos filhos, né? Mas a gente tem que supervisionar com aquele equilíbrio. Mas eu acho interessante as pessoas que podem colocar a idade, ter idade sim. 13, 14 anos para ter um perfil em Instagram, perfil em TikTok. Então, eu sempre me preocupei com isso em relação ao Natan. E eu acho que é importante, sim, ter a idade mínima e a idade para uma criança ter um perfil, sim, numa plataforma. A gente tem várias participações aqui no Fala no Zap e estou surpreso porque tem muita gente que fala que joga e também que
acredito que sejam crianças ou adolescentes que jogam e são contra essa medida. Por exemplo, uma participação aqui. Eu acho isso uma injustiça para quem joga. Criamos amigos e agora não dá mais por causa da idade. O sentido do Roblox é para ser divertido. Outra participação. Aqui é o Daniel. Eu uso o Roblox desde os meus 6 anos de idade e já sofri bullying e assédio. Também dentro da plataforma tem vários jogos mais 18, ou seja, para maiores de 18 anos. Ele acredita que é uma decisão correta. Juliana, vamos agora entrar na percepção do pai e da mãe que está com um filho Sim. que não concorda com uma decisão dessa, então ele vê o jogo, a brincadeira do jogo, parte dela, né, ser cortada. Como é que o pai deve conduzir uma conversa se essa criança está revoltada, não gostou dessa decisão? A gente tem que ver isso não apenas como uma birra da criança, mas sim como um desenvolvimento infantil que ainda não está preparado para lidar com a frustração que ele acabou de receber. Então, nós, como adultos, precisamos de ser esse não, precisamos de ser essa barreira, essa peneira. Porém, em alguns momentos, nós vemos, infelizmente, que crianças estão, sim, sendo dependentes aí da tecnologia e desses jogos. Então, quando a gente percebe uma agressividade maior, uma raiva maior, e eu não estou falando aqui de personalidade, porque eu não acredito que um jogo vai mudar a personalidade da criança, porém, ela pode induzir essas reações de impulsividade na criança. Então, nesses casos, a gente vai precisar de uma ajuda profissional para lidar aí com a frustração e com essa emoção que a criança não está sabendo administrar. Perfeito. Mais participações aqui no Fala no Zap, participações muito interessantes que mostram a realidade de quem entra nessa plataforma, que é o seguinte. Lucas, meu nome é Ana. Uma vez a minha filha estava jogando, quando eu fui olhar, tinha um menino pedindo ela em namoro. Logo, eu fiquei com muito medo de acontecer algo pior e proibi ela de jogar. E essa filha tem 5 anos de idade. Olha só. Olha, Lucas, hoje, infelizmente, não podemos confiar em ninguém. Adorei a reportagem de hoje, esse nosso bate-papo aqui no estúdio, e coloquei os dois para assistirem, criançada? Pode jogar, mas agora também pode o chat, mas agora com crianças da sua idade, mais ou menos aproximadas, né? Que é o que a gente sempre viveu na rua, né, Clis? Você vê que a nossa geração era tudo muito diferente. E, bem, eu estava pensando se eu já tive amigo adulto quando eu era criança. E não tive porque eu não tinha contatos. Os únicos adultos mesmo eram minha família. A internet propicia essa tecnologia, esses games, mas também abre espaço para esses crimes. Sim, e até mesmo essa importância, né, de lidar com a idade, com a própria idade, né? A criança que comunica com colegas da mesma idade vai vivenciar a etapa certa com a mesma idade. Agora, crianças que têm essa rotina, muitas vezes que vai, né, através de um jogo, ou, né, como o exemplo mesmo que você deu no dia a dia, uma criança que vai ter uma rotina somente com adulto, ou brincar com adulto, isso não cabe, né? Então, por que no jogo tem que caber? Né? E até mesmo esse jogo, ele entrou muito ali em evidência, porque não é um jogo comum. É um jogo em que vivenciam situações de um adulto, situações do cotidiano dentro desse jogo. Então, ali, da mesma forma, tem que ter, sim, essa faixa etária, porque crianças da mesma idade vão se comunicar e vão jogar com os interesses da mesma idade e não vai ter essa indução ali de pular etapas ou até mesmo esse aliciamento, porque dentro do jogo tem festinhas, aí já começa aquela questão ali de bebidas, e aí pensa, o seu filho de 5, 6, 10, 11 anos indo para uma baladinha dentro do jogo, isso vai fazer com que ele sinta ainda mais desejo de estar nisso na vida real. E aí tem ali, da mesma forma que no jogo tem várias questões ali ilícitas, ele vai procurar isso por curiosidade, muitas vezes, na vida ali, no real, né? Então, a gente tem que estar, sim, ali na ativa em relação a esse conteúdo que está sendo ali exposto aos nossos filhos. Mais participações no Fala no Zap. Lucas, eu utilizava de 9 a 10 anos, de 9 até 10 anos de idade. Não utilizo mais. Eu vejo que são jogos muito
inapropriados para crianças. Eu jogava com 9 anos, mas eu não jogo mais porque esses jogos são muito violentos. Mais uma participação, eu gostava muito desse recurso de chat. Teve uma vez que eu entrei em um jogo e me deparei com usuários falando sobre pornografia. Mais uma participação. Eu crio um garoto de 11 anos e é uma luta constante por causa desses tipos de jogos. Eu tenho muito medo desses jogos. Mais uma, eu quero falar sobre o Roblox. Meu filho é viciado desde os 8 anos e não sei o que fazer. Júlia, o que falar para essa mãe, esse pai que percebe que a criança está viciada, não consegue tirar do jogo? Primeiro, precisa de ajudar essa criança a reconhecer essa emoção que ela está sentindo. Ela precisa identificar que ela está com raiva, que ela não está conseguindo lidar ali com essa emoção, mostrar para ele, ó, filho, olha o que está acontecendo com você, olha como você está respondendo a mamãe, olha como que você está agindo, está falando, está aumentando a sua voz. A criança também precisa de perceber as reações do comportamento. Precisa também de acolher essa emoção da criança e, sem sombra de dúvida, nesses casos, precisa de buscar ajuda profissional para que possa conduzir da melhor forma possível. Perfeito, porque qualquer ação pode torná-lo, enfim, pode ter uma reação muito adversa, né? Psicologicamente, para essa criança tirar de uma vez, por exemplo, proibir, tem que ter cuidado. Agora, Aline, fica a reflexão que é o seguinte, já fala o nome, né? Sala de bate-papo. Quer dizer, você está num ambiente com várias pessoas que você não conhece e está conversando e não sabe o que aquela pessoa pensa, não sabe a história dela, qual que é a idade. Quer dizer, as mães precisam ficar atentas porque você não deixaria seu filho numa sala cheia de gente estranha, não é isso? Lógico que não, jamais. A gente, ainda mais quando não tem a mesma idade do nosso filho, né? Que é um adulto que está ali no meio. Então, eu acho, hoje em dia, a gente tem sim que estar supervisionando os nossos filhos, com quem está conversando, até mesmo no celular, se já tem o acesso ao celular, a gente tem que estar vendo com quem está conversando, no perfil de outra plataforma, tem que estar olhando as conversinhas também, porque é igual você falou, a gente está tendo acesso ao mundo inteiro com um celular na mão. Então, conversas que a gente tem que estar, o tempo todo ali vistoriando. E é o que a psicóloga falou, a Cris falou. A gente tem que ter o quê? Limite na nossa vida e colocar limite nos nossos filhos. Eu acho que essa é a palavra. Porque tudo que a gente faz, até nós adultos, a gente tem que se limitar para não ficar muito no celular. A gente que trabalha com o celular, se deixar, fica 24 horas no celular. Totalmente. Então, assim, eu como uma pessoa também estou ligada, não só meu filho, conectado, acho que todos nós estamos conectados, mas eu tenho que me limitar também para estar ali. Então, se eu coloco limite em mim, porque eu sei o quanto que faz mal para o meu psicológico, para a minha mente e tudo, por que não limitar o meu filho? Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa, nós como pais, colocar limite. Eu acho que é o que está faltando, sabe, ô Lucas? É a palavra, é o limite. Perfeito. E eu tô impressionado de verdade de tanta gente participando, inclusive crianças e adolescentes, que falam sobre o jogo, que já tiveram experiências negativas, jovens aqui que estão falando que são contra essa decisão do Roblox de limitar o bate-papo. Olha só, alguns aqui. Lucas, minha filha emagreceu 10 quilos por conta desse jogo, porque ela não levanta nem para beber água. Imagina a situação dessa criança e dessa família. Lucas, já joguei Roblox, nunca sofri nenhum bullying, mas já vi outros jogadores fazendo bullying com uma garota. Muita gente comentando mesmo. É um assunto que precisa ser debatido com muito cuidado, muita atenção. Agradeço a participação de todas muito vocês, obrigada. viu? A Aline Nobre, a Crislane Oliveira e a Júlia Giuliatti aqui no Fala Espírito Santo. Agora, antes disso, deixa eu só também chamar a sua atenção, você que está no Fala no Zap, porque é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, sabe a fibromialgia? O INSS criou, portanto, regras específicas para afastamento por conta de fibromialgia. Você tem dúvida? Já sofreu com isso? Já fala no Zap aqui, ó, daqui a pouquinho é o nosso assunto.